Todo mundo faz opções. Todo mundo tem decisões. Nas decisões e nas opções, vamos ter dificuldades. Eu sou um rapaz que nasci para a comunicação social. E eu me esforço muito, eu trabalho muito, sabe? O maior produto que deve ser vangloriado por qualquer nação é realmente o conhecimento. E nós andamos a construir esse conhecimento. E estamos a incentivar o hábito pela leitura. Eu comecei a viajar, eu já dei a volta a Angola 4 vezes. Com o meu próprio carro, dormia em condições muito difíceis. Pedido a Deus que dê muita força, muita saúde. Eu posso perder tudo, mas eu não vou deixar de te ajudar. Muitas mais pessoas, porque nós em Angola temos muito talento. Por isso é que eu espero poder reunir mais ajudas no futuro, no sentido de poder ajudar mais gente. Nós vamos passar e é um legado que temos de deixar. Eu me preocupo muito com o futuro, por isso é que eu trabalho com o presente. Viva! Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Estamos aqui, como sempre, a esta hora, para um dedo de conversa, para muitas informações e outros assuntos que costumamos trazer aqui nesta plataforma alternativa aos meios convencionais. Hoje eu vou falar sobre este livro, o lançamento deste livro da jornalista e escritora Luzia Muniz, uma angolana de gema. Tia Luzia, tenho muito gosto por te saudar, seja bem-vinda aqui a esta minha plataforma de comunicação. Trazemos um conteúdo para aquelas pessoas que normalmente não têm a oportunidade de ver televisão ou que na televisão não têm estado presente. Não é o caso da tia, pelo menos. É verdade, Vítor, meu filho querido, muito obrigada. É sempre um prazer conversar contigo. As nossas conversas são como as cerejas, sabem sempre a pouco e são sempre infindáveis. E então é sempre muito bom estar aqui, mesmo que o tempo seja curto, mas é prazeroso de certeza e vai ser. Espero que quem está do outro lado também goste da nossa conversa. Com certeza. Vamos falar deste livro que vai sair já na próxima sexta-feira aqui em Portugal e com toda a certeza vai chegar a outros pontos do nosso continente africano também, não fosse a tia Luzia uma grande pan-africanista. Eu tenho o grato prazer de pedir, e peço esse favor mesmo, a todos os internautas que nos seguem, por favor, partilhem esta live, mantenham-se deste lado, porque esta não é uma conversa qualquer, uma conversa que tem um valor incomensurável, porque a tia Luzia é uma pessoa muito experiente na comunicação social angolana e não só, e, portanto, vai trazer elementos que vão fazer toda a diferença na sua vida. Portanto, deixe estar deste lado. A tia Luzia, como sabemos, nasceu em Angola, está em Portugal desde 1989. Mas veio como jornalista, a tia Luzia veio como jornalista sim, eu vim para aqui nomeada pela ANGOP, como delegada da ANGOP, cumpri a minha missão da ANGOP durante 2 anos, 2 anos depois a minha missão acabou, entretanto eu estava a estudar Sociologia e continuei a estudar, estava a estudar Sociologia quando a minha comissão de serviço termina e eu precisava de acabar o curso, primeiro porque estava a gostar muito
do curso. Segundo, porque até era muito boa aluna e acho que era um desperdício regressar ao país e não acabar o curso. Depois, entretanto, por razões familiares, depois de terminar o curso, por razões familiares, acabei por ficar aqui e fiquei em Portugal hoje como minha terra de opção e de adoção e não sou infeliz em Portugal, porque eu gosto de viver em sociedades livres. Eu acho que percebi isso com o próprio tempo e com a própria vida e uma das coisas que eu gosto de Portugal é a liberdade que eu tenho e que têm a maior parte dos cidadãos e a segurança também que existe aqui neste país. E eu acho que é um bom país para viver e não estou longe em termos emocionais de Angola, mesmo estando fisicamente, e me permite, a partir daqui, ter uma intervenção cívica a favor da liberdade e da dignidade dos povos. É natural e é normal que os jornalistas escrevam muito, mas da escrita normal, daquilo que se produz em termos jornalísticos, para a literatura é um passo muito curto. Portanto, primeiro tivemos o prazer de receber este livro aqui em 2000 e... O Jornal Bofis saiu em 2021, né, tia? Não, 2022. Portanto, este aqui, o livro Silenciocracia, Jornabófias e Outras Mazelas, é um livro que foi lançado, portanto, um conjunto de crónicas desta cidadã angolana que aqui está presente e de textos que foram escritos e apresentados no semanário Novo Jornal em Angola. Portanto, foi muito rápido. 2002, eu tenho outros textos que não são do Novo Jornal. Acho que tem 3 ou 4 textos, se não me engano. A maior parte deles são do Novo Jornal e a iniciativa... Aliás, esse desafio foi-me lançado pelo meu mano, meu dengue, o Armindo Laureano, que eu estava concentrada noutras coisas, sobretudo na internacionalização da PADEMA, afirmá-la como uma organização de referência no panorama europeu e mundial, mas tive que atender nem foi bem o convite, foi uma intimação, a intimação do Laureano, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, o diretor do Novo Jornal, é um mano muito querido, e os manos muito queridos, quando nos desafiam, nós não podemos dizer que não, e eu tenho muito prazer em trabalhar com ele, mesmo, muito prazer mesmo. Agora, esta presença aqui em Portugal e depois de criar a PADEMA, permitiu que a tia Luzia, e eu deixo aqui dizer aos nossos amigos que nos acompanham hoje, eu trato por tia, primeiro porque faz parte dos nossos princípios, da nossa educação. Quem é africano, quem é angolano sabe bem como se processa estas relações, estes laços que se criam de empatia, e nós, por respeito a pessoas com uma idade diferente, tratamos-las por tia ou por ti. Primeiro por isso, mas depois, por esse respeito alargou-se ainda muito mais. A minha vida aqui em Portugal, muita da minha sobrevivência deve-se também, claramente, à tia Luzia. Se não fosse a tia Luzia, eu não sei onde teria vivido entre 2019 e 2022, e portanto... Pois, mas isso não é para contar aqui, isso não vem a propósito essa parte. Eu tenho que apresentar as minhas nossa conversa. Não vamos gastar o nosso tempo nisso. Eu tenho que agradecer por isso, e portanto, às vezes, muita gente não conhece as verdades, mas claro, a tia não diz, isso não é razão para estar aqui em primeira instância, mas tenho que confessar isso. Agora, a minha pergunta era de que esta PADEMA permitiu que a tia Luzia tivesse laços muito fortes com toda a África. Uma relação muito grande com toda a África, tia Luzia. Em parte, mas não no seu todo. Eu sempre tive uma relação muito forte com o continente africano. Eu costumo dizer, meio a brincar, mas um bocadinho a sério, eu já nasci panafricanista, até porque eu sou de uma família que é de Catete, mãe, pai, avós, tataravós, etc., etc., e para além disso é da religião metodista, aquela oposição à religião oficial do Estado colonial,
que era a religião católica, ou seja, eu sempre estive do outro lado da oposição à aculturação, à dominação cultural, política, económica, por isso eu só podia ser panafricanista. Mas quando eu vou para Moçambique, eu fui para Moçambique em 1982, no início de 82, fui para lá estudar, este sentimento que eu já levava de Angola e que a própria Revolução Angolana ajudou a cimentar, a própria escola, porque uma das melhores coisas que Agostinho Neto fez a seguir a independência foi a reforma do ensino. E nessa reforma do ensino, eu estudei na escola Amílcar Cabral, eu estudei na escola Aldas do Espírito Santo, eu estudei na escola Luís Bernardo Onana, eu estudei nas escolas muitas das referências da literatura, da política e das culturas africanas, no plural. Eu tenho pena que hoje a juventude não estude isso, eu estudei na escola entre o 7º e o 12º em classes diferentes, estudei essas referências das nossas lutas, por isso eu não consigo conceber um desenvolvimento da África que não seja integrado, mas isto eu aprendi. Mas eu dizia que quando eu cheguei a Moçambique, em 1982, eu tive a grata felicidade de 2 ou 3 dias depois de eu estar em Maputo, ainda assim a adaptar-me, eu era jovem, tinha 19 anos, de chegar Nyerere, Júlio Nyerere, que era então presidente da Tanzânia. E a primeira coisa que me impressionou positivamente foi ouvir os mais novos que eu e as pessoas da minha geração, eu era jovem, tinha 19 anos, tratar Nyerere por titio Nyerere. Quando nós em Angola tratávamos todos os presidentes por camarada presidente tal, camarada presidente XYZ, aqueles que nos eram próximos ideologicamente ou em termos programáticos. E ouço em Moçambique tratar Nyerere por titio. Passado algum tempo dessa visita de Nyerere, chega Kaunda. E Kaunda era vovô Kaunda. Por acaso é uma questão que eu nunca percebi bem. Kenneth Kaunda da Zâmbia. Da Zâmbia, exato. Nunca percebi bem e tenho que perguntar às pessoas da minha geração, nunca me lembrei de perguntar, agora que estou a conversar aqui contigo, é que me veio essa ideia. Porque é que Nyerere era titio e Kaunda era vovô? Até porque Nyerere era mais velho que Kaunda, embora Kaunda tivesse aquele ar já de mais velho sempre, mas Nyerere era titio, talvez porque Nyerere e Samora, eles tinham uma relação de irmandade fortíssima, muito forte. Aliás, a Tanzânia foi o quartel-general da Frelimo durante a luta de libertação. Por isso mesmo, Nyerere é muito bem homenageado, muito bem reconhecido em Moçambique. A principal avenida de Maputo, onde está situado a presidência da República, tem o nome de Júlio Nyerere. É uma justíssima homenagem de que é um dos maiores panafricanistas do nosso tempo, dessa geração. Bom, depois desta pequena introdução, falemos então deste Liberte-se Presidente. Por sinal, é o título de um dos textos apresentados pela Luzia Muniz no Novo Jornal, que eu tive também a grata honra de gravar este texto, dos poucos textos que não foram da minha autoria e que apresentei-os publicamente. Um deles está nas diversas plataformas que eu partilhei, é o Liberte-se Presidente. Agora, aquele texto dá título a um livro. O que é que temos neste? O que é que podemos encontrar neste Liberte-se Presidente? E por acaso, de que presidente se refere? Agora aproveito eu para te agradecer, porque já no livro anterior, um dos textos que dá título ao outro livro, tu também tiveste este cuidado, este carinho, esse miminho para essa tua querida tia de o ler. Este livro foi composto
é composto por 50 textos. 50 textos para saudar os 50 anos da Revolução de Abril. Este livro é uma homenagem a um dos maiores pensadores dos nossos tempos, pensador mundial dos nossos tempos, que é Amílcar Cabral. Muito do que é o meu pensamento, muito da forma como penso, é a forma como a visão que eu tenho do mundo, eu devo muito a essa geração de Cabral e devo muito a Cabral. E à medida que eu vou esgravatando aquilo que existe sobre Cabral, que eu conheço ou que conheço mal, a minha admiração por Cabral aumenta. Eu estive na Guiné-Bissau nos 50 anos de Cabral, estive em Boé, onde foi nas montanhas de Boé, onde foi proclamado, nos 50 anos da independência, aliás, que coincidem com os 50 anos da morte de Cabral. Estive no local onde foi proclamada a independência, já Cabral tinha sido assassinado. Cabral foi assassinado em janeiro, a independência foi proclamada unilateralmente em setembro. Estamos a falar de 1973, antes do 25 de abril. E Portugal só reconhece um ano depois, a independência... Depois do 25 de abril, exatamente. E eu estive naquele lugar, primeiro foi a sensação de cumprir um dever que eu me impus a mim própria. E fiquei com a certeza que a minha dívida com Cabral é impagável. Porque lá percebi melhor, até porque estava com combatentes da Guiné, de Cabo Verde, aquelas pessoas que foram, mulheres e homens, que foram companheiros de Cabral. E lá eu percebi exatamente onde é que é o meu lugar, o que é que eu posso fazer como miniatura que sou para pegar nesse legado de Cabral e tentar dizer a Cabral obrigado. E este livro é isto, é uma homenagem a Cabral. Ele abre, tem 7 capítulos. O primeiro capítulo é África, Panafricanismo e Diáspora, e abre com os primeiros textos são sobre Cabral. São sobre Cabral, o Cabral panafricanista, o Cabral feminista, a Valalettre, que foi um homem muito avançado no seu tempo. Já nos anos 50, Cabral fazia depender o sucesso da Revolução a inclusão, a emancipação da própria mulher, estabeleceu um paralelismo entre uma luta e outra, a luta das mulheres e a luta pela liberdade, e foi determinante para aquilo que foram os processos de libertação dos nossos países todos, de todo o continente. É um exemplo de um revolucionário, de um panafricanista, de um guerrilheiro, em todo o mundo, nas zonas libertadas, controladas por Cabral, já havia mais de 4.000 guinenses e cabo-verdianos formados em várias partes do mundo. Tinha a nítida percepção que a educação seria o rumo certo para criar uma Guiné-Bissau libertada, para criar um Cabo Verde libertado, para criar um continente africano libertado. E então, Cabral, para mim, é essa referência, como são outros panafricanistas também, mas neste caso, pelo centenário de Cabral, eu quis homenagear Cabral e assim é que a primeira parte do livro é dedicado a Cabral. O livro tem crônicas, tem contos, tem ensaios, são 50 textos, a maior parte deles publicados no Novo Jornal, centrados numa questão liberdade, porque Cabral foi esse libertador e porque também estamos a celebrar os 50 anos desta belíssima revolução dos escravos, que começou com um golpe de Estado, é preciso lembrar sempre isso, mas que tem o seu epicentro, o seu pontapé de saída, exatamente nessas lutas desenvolvidas por Cabral, por Neto, por Samora e por outros panafricanistas que lutaram pelas independências dos nossos países. E como ele é centrado nas liberdades, ele é também
um grito contra a opressão, contra a falta de escola, contra a fome, porque a miséria, ela é uma forma de opressão. Nenhum povo é livre se vive na miséria. E então a liberdade significa também, ou tem de significar, dignidade. Quando a liberdade não é acompanhada de dignidade, quem vive oprimido, quem vive sem escola, quem vive com fome, não tem a essência do que é da condição humana. Então não podemos falar em países livres, aqueles países que têm a sua população na miséria, a sua população sem escola, a sua população sem comida, sem o básico, sem dignidade. Não podemos estar a falar em liberdade e muito menos a democracia, porque a democracia vem muito lá para mais à frente, porque a liberdade é o básico da condição humana. E é isso que eu tenho vindo a refletir há uns anos a esta parte, e é a minha visão sobre o mundo, é sobre África, é sobre Angola. Libertem-se todos para poder libertar as sociedades. Mas presumo que sejam libertarem-se de formas e prismas diferentes, porque Cabral fez um trabalho dual, diretamente Guiné-Bissau e Cabo Verde, criou os partidos que chegaram à independência, o PAIGC e o PAICV, portanto, em Cabo Verde, mas hoje a Guiné-Bissau vive problemas muito sérios, aliás, políticos sobretudo, intensos, e com um presidente que há quem considere que ele não releve tanto a figura de Cabral, tanto é assim que acabou mesmo por, numa entrevista, uma passagem por Cabo Verde, ter diminuído a figura de Cabral, quando o mundo inteiro ele o reconhece como um dos poucos intelectuais que estão registrados nos anais da história. Depois tem Angola e Moçambique, e atenção que Guiné-Bissau e Cabo Verde já tiveram alternância política, mas depois Angola e Moçambique têm partidos que chegaram à independência, até hoje, 50 anos depois, há uma gritante crise social, política e muito forte. São Tomé e Príncipe é um caso também ele diferente, mas esta mensagem de liberte-se, presidente, é para todos esses presidentes, para todas essas nações perceberem que os tempos são diferentes e há desafios que precisam, de facto, serem, como é que eu posso dizer, alterados, atingidos, ultrapassados. Como é que entende? Sim, esta mensagem é dirigida a tudo que é dignitário no mundo, para olharem para o mundo, para as sociedades, como espaços de liberdade. E para isso, para libertarmos algo ou alguém, primeiro nós temos que nos libertar a nós próprios. Aliás, o prefácio desse livro é da Mamã Graça Machel, e ela sintetiza muito bem este meu apelo aos dignitários da África, da Europa, do mundo, porque nós vamos vendo a opressão um pouco por todo lado, e eu não acredito em democracias, por exemplo, que patrocinem genocídios. Quando nós temos um genocídio, nós não temos democracia nesse. A democracia não é isso. E o meu liberte-se, senhor presidente, seja ele qual for, é o Biden, é o Marcelo, é o João Lourenço, apesar do texto que dá título ao livro, ser um texto que eu dirigi diretamente ao João Lourenço, a maior parte dos textos eu escrevo na terceira pessoa. Este é um daqueles textos que eu escrevi na primeira pessoa, porque estava muito incomodada mesmo, e quando estou muito triste, eu escrevo na primeira pessoa. Aliás, muitas destas mensagens, dos seus textos muito frontais, é uma jornalista que é considerada frontal, muito profunda, traz essa componente social também nas suas abordagens. Luzia Muniz, como é que acha que todo este seu trabalho de panafricanista, de ativista,
tem sido encarado pelas diversas forças políticas nos diferentes países, sobretudo Angola e Moçambique, onde tem uma grande, com os quais tem uma grande ligação. Pela naturalidade, segundo, por amor, por casa onde tem muitos amigos, onde viveu e estudou, inclusive. Aliás, não é à toa que temos aqui uma fotografia com um grande jornalista moçambicano, né? Atenção também. Sim, isso foi na primeira edição dos prémios de jornalismo e eu fui convidada e naturalmente foi a Maputo e eu estive lá com muito prazer, mais do que um amigo, ele é o meu mano e eu sou a mana dele. Há uma diferença grande entre Angola e Moçambique. Angola tem um regime muito mais repressivo, aliás, tem um regime totalitário, se quisermos caracterizar assim, e onde as liberdades são coartadas e onde é um absolutismo onde do senhor absoluto ninguém pode criticar. Aliás, eu fui vítima de um saneamento agora político, ataque à minha liberdade de pensamento, de opinião e de expressão e logo de imprensa, porque escrevo artigos ou escrevo verdades, porque eu não posso ficar em silêncio e não me calo mesmo, não importa as consequências disso, provavelmente tentarão matar-me, mas isso não é o mais importante para mim. Eu não me calo quando olho para o meu país, que só tem 32 milhões de habitantes e tem mais de 4 milhões sem escola. Eu não posso ficar calada, não é da minha natureza silenciar-me a mim própria perante isso. E também não posso ficar calada quando eu vejo que no meu país, e esses dados que eu vou dizer agora são dados oficiais que saíram na imprensa, saíram no jornal, citado fontes de instituições do Estado angolano, que morrem diariamente em Angola 46 crianças à fome. Isto é... E num país que tem os recursos que tem, e num país que transforma os políticos ou a classe política nos maiores beneficiários dos seus recursos. Não, está errado. O problema de Angola está aí, está nas desigualdades, que são as desigualdades que criam a corrupção ou que potenciam a corrupção em Angola. E eu não posso me calar, e com isso... o poder não gosta, porque há um poder que para eles deve ser sacrossanto, que é o poder do presidente da República, que é uma espécie de divindade na nossa prática política, mas eu não elevo ninguém à divindade, por isso eu lamento aquilo que nós podemos... aqueles que estão à espera que eu acho que alguém é excelência. Excelência é alguém capaz de tirar um povo da miséria e transformar esse povo, esse país numa sociedade saudável. Se faz o contrário, não merece sequer a minha mínima consideração. Pois, Tia Luzia, percebendo todas essas análises políticas que faz, tanto... Porque uma coisa, por exemplo, nós criticamos, a outra coisa é nós também darmos pequenos conselhos, fazermos pequenas recomendações, que é o seu caso, por exemplo, com a grande experiência que tem do jornalismo angolano, com a grande experiência que tem como socióloga, como uma mulher que viaja pelo mundo, que tem uma grande ligação com a diplomacia internacional, é uma pessoa aqui muito conectada. Aliás, foi precisamente por isso que estamos a ver esse destaque no Novo Jornal. A embaixadora Maria de Jesus Ferreira acusa Luzia Muniz de ativismo contra J-Lo, ou seja, para enquadrar aqui as pessoas para perceberem o que está a acontecer, Luzia Muniz, que sempre foi participante convidada dos eventos das embaixadas africanas por altura de 25 de maio, Dia da África, a embaixada angolana não participou deste evento, atenção, tudo e porque só a cidadã Luzia Muniz tem estado a marcar presença. Para a embaixada angolana, a presença de Luzia Muniz não fazia sentido naquele evento. Portanto, foi uma aberração a todos os títulos. Luzia Muniz, acha que é um desespero da parte do regime angolano, 50 anos depois, por tudo o que está a acontecer e com sinais muito claros de grande degradação interna, muitos separatismos? Há uma fraqueza muito grande, perceptível,
e daí também esse desespero e essas atitudes têm sido tomadas com bastantes tiros no próprio pé. Mais do que desespero, eu acho que é incompetência na sua prática ditatorial. Porque até para se ser ditador é preciso ter competência. É incompetência. Alguém que quer praticar um ato ditatorial que faça com alguma discrição. Sim. Porque ser ditador também não deve ser uma coisa fácil, né? Agora, fazer um documento, enviar a 15 embaixadas, quer dizer, esse Estado está a mostrar ao mundo: eu sou ditador, quero, posso e mando, e está a chantagear os outros a assumir a mesma prática ditatorial. É nas ditaduras que se coartam a liberdade de pensamento, de escrita, de opinião, de informação e todo outro tipo de liberdade. É que até para ser ditador é preciso ter alguma competência. E isto demonstra um desnorte completo. Um desnorte que vai ali na capital, como diz o documento, um desnorte que vai na capital, que não podendo fazer aquilo que eles sabem fazer melhor, que é ou corrompe, ou elimina, ou ostraciza. Então, encontraram... Eu não sou corrompível, eles já perceberam isso. Que a mim ninguém me corrompe. Para me eliminarem fisicamente, as consequências são muito duras, porque eu sou uma cidadã reconhecida no mundo. E então, é melhor não fazer. Então, o que é que tentaram fazer? Ostracizar-me e tentar imiscuir-se nas minhas relações, algumas das quais são privadas. Há embaixadores que são meus amigos, fazem parte do meu círculo de amizade, e então tentaram tocar ali onde é o meu centro, porque o meu centro é a África. Depois, são tão pequenos. Essa gente, a única coisa grande que realmente tem é a pequenez. São tão pequenos que tentaram me desqualificar como angolana. Não deve haver duas pessoas no mundo que acreditam que eu sou menos angolana que a senhora embaixadora ou o adido de imprensa da Embaixada de Angola. E depois caem no ridículo. Caem completamente no ridículo. É este lado onde eu durmo melhor. Eu sou uma cidadã africana de Angola, sim. É isso que eu sou, é assim que eu sinto. A África está primeiro do que qualquer um dos países, por melhor que seja esse país, porque nós só seremos grandes, nós, os africanos, se nós nos unirmos, se formos integrados, se nos integrarmos todos. Infelizmente, nós temos em África políticos desse género, como os de Angola, que até os seus próprios cidadãos perseguem e querem eliminar. Em relação a Moçambique, eu sou crítica de muitas coisas da governação moçambicana, sobretudo desses últimos anos do presidente Inhosse, e tenho escrito isso, mas nunca ninguém me proibiu de entrar em Moçambique, nunca fui perseguida por ninguém em Moçambique, faço conferências nas universidades, lanço o meu livro em vários sítios, vou a colóquios, tenho relações com intelectuais moçambicanos e com pessoas, com outro tipo de pessoas, e nunca me senti lá ameaçada. Antes, pelo contrário, eu nunca me senti estrangeira em Moçambique, nem na Guiné-Bissau. Eu, quando estou na Guiné-Bissau, eu sinto-me uma guinense. Eu, quando estou em Moçambique, eu sinto-me uma moçambicana. Porque eu sou, sobretudo, uma cidadã africana antes de tudo. E tem mais. Eu, nestes sítios, não tenho medo. Não tenho medo nenhum. Eu ando à vontade, falo o que penso. Se eu for a Angola, tenho muito medo. E como é que vê exatamente esses países? Moçambique vai a eleições em outubro, próximo, no dia 9. Angola vai ter 2 importantes congressos em 2025, 2026 e depois tem eleições em 2027. Discute-se muito aqui a intenção, isso não é oficial, a intenção
do presidente João Lourenço ir para um terceiro mandato, para tal, alterando a Constituição, mas há vários cenários que ainda vão se discutindo. Luzia Muniz, estamos a terminar. Como é que vê o futuro destes dois países, destes dois regimes, 50 anos depois? A revolução em Moçambique está em curso, uma revolução pacífica. Acredito que vai continuar a ser uma revolução pacífica. Em Angola, a questão é muito mais grave, porque o regime também é muito mais fechado, e eu prevejo uma saída em Angola muito violenta, a continuar como está, até porque nós temos uma oposição inexistente. Eu não sei se a prioridade dos angolanos devia ser as autarquias. Para mim, devia ser a liberdade, porque a liberdade é a mãe de toda a situação, de todas as políticas, é a mãe de tudo, e sem liberdade não vale a pena ter autarquias. O que é que vai acontecer nas autarquias? A presidente do Tribunal Constitucional, que decide os contenciosos eleitoral, é membro do Bureau Político. O Manico é membro do MPLA. Então, nós precisamos primeiro de libertar o país para depois dar os passos. Tudo o resto é secundário perante a opressão em que as pessoas vivem. Portanto, há aqui vários cenários, também percebemos hoje em dia, em função das várias crises, já como já falámos, nós hoje ouvimos que há novos decretos para canalizar mais dinheiro para tudo e menos para a comida e menos para tirar gente do contentor. Este livro do Liberte-se, Senhor Presidente, que vai ser lançado para a semana, na sexta-feira, aqui em Lisboa e claramente depois noutros países, traz esses recados para se olhar para as práticas menos boas e para as práticas completamente erradas que o governo tem estado a fazer. São sempre recados, Luzia Muniz? São, mas eu aponto soluções. E uma das soluções é, por exemplo, a transparência. Há uma coisa que tem que ser inevitável na sociedade angolana. A sociedade angolana é muito desigual e a desigualdade cria desconfiança, não cria confiança. E uma sociedade não se constrói sem confiança. A única forma que eu vejo possível, saída possível, é tentar construir uma sociedade de liberdade e dignidade. Para isso é preciso transparência. Quem sabe quais são os bens, por exemplo, dos servidores públicos? Quando eles entram, que bem têm durante o mandato? Qual é a fonte de rendimento desses políticos? Sem isso, nós não vamos construir uma sociedade desigual. É preciso criar uma sociedade, um Estado social que tenha em atenção aqueles que mais precisam. Nós hoje temos um poder político sorvedor dos recursos nacionais e que a preocupação são a classe política e seus apêndices, os lexos para os conselhos disto, para os conselhos daquilo. Isso custa a escola que os miúdos não têm. Os lexos custam a escola que os miúdos não têm. É de bradar os seus aquilo que costumamos ver. A mim surpreende-me profundamente a forma como determinadas pessoas que se esperavam uma postura completamente diferente do ponto de vista da moral, do ponto de vista da ética e do servir, a forma como essas pessoas também hoje têm estado a contribuir profundamente para um estado calamitoso do ponto de vista social, económico e até de moral que a sociedade angolana está mergulhada ante ao desespero de muitas famílias, jovens mergulhados na delinquência, na prostituição, em bebidas alcoólicas, e estando cá fora hoje, percebendo a capacidade e a forma como o mundo, também ele hoje muito polarizado, se encontra, ainda assim vamos reconhecer que por cá a aposta na educação, de que defendia Cabral, no princípio, como a Matias esteve a dizer, é a aposta certa, porque o mundo é mais do que a educação, é a tecnologia, e há que preparar as futuras gerações para os grandes desafios que o mundo enfrenta. E perante aquilo que nós, em Angola e nos nossos países africanos, com raras exceções, temos estado a verificar, é que o futuro está, de facto, muito ameaçado. Tia Luzia, eu agradeço verdadeiramente a presença, com a garantia de que na próxima sexta-feira, se Deus quiser, vamos estar juntos. Eu também prometo aos nossos internautas aqui, seguidores,
que eu vou montar o meu arsenal digital de comunicação alternativa durante o lançamento, para fazer o lançamento em simultâneo na minha página do Facebook, na minha página do Instagram e também no meu canal do YouTube, porque enquanto não conseguir encarcerar as nossas mentes e as nossas liberdades, e não estando aqui num país que nos permite ainda sermos livres e termos essa liberdade, vamos contribuir para desencarcerar aquelas mentes e aquelas pessoas que, com falta de coragem, dominadas pelo medo, continuam elas presas numa situação bastante difícil, mas que, como tudo tem um fim, não há nada que perdure para sempre, os homens passam, muitas destas pessoas que aluzi apenas e só conseguiram construir um legado material, mas sabemos que legado é aquilo que é imaterial, é o bem que fazemos noutras pessoas e é aquilo que perpetua para lá do nosso tempo. Portanto, eu agradeço a tia Luzia pela presença, encorajo a tia Luzia por tudo que tem estado a fazer, que seja e continue a ser essa pessoa que para mim é uma grande referência de consideração e respeito, inspiradora também, porque a raridade é mesmo isso, é muito raro e não podemos ser comuns, porque o comum não é absolutamente novidade nenhuma. Tia Luzia, muitos parabéns pela coragem, pelo exercício literário e do trabalho que fazem em prol do jornalismo. E pensemos todos mesmos, todos nós que estudamos, pensemos todos desta forma. Perguntemos-nos a nós próprios. E se eu não tivesse estudado? Se cada um de nós fizesse essa pergunta, talvez estivéssemos unidos a lutar contra essa falta de escola gritante que nós temos em Angola. E se eu não tivesse estudado? É a pergunta que fica. Obrigado. Muito boa noite e estamos juntos, tia Luzia. Foi um prazer enorme. Obrigada. Tchau, tchau.